Fala, clã! Beleza? E aí? Tudo certo com vocês? Hoje nós estamos num jeitão aqui diferente. Eu dei uma mudada aqui no nosso... Tô fazendo a live direto do computador hoje. Tô bem feliz. Acho que vai funcionar melhor, né? Acho que também a qualidade também vai ser melhor. Eu tô melhorando, gente. Juro pra vocês que eu tô melhorando. Pra gente conseguir fazer o melhor possível sempre, tá? Hoje a gente vai falar de... olha o cuzão do Lucas. Cara, eu tô puto da vida, cara. Esse time do Corinthians não joga absolutamente nada, velho. Absolutamente nada. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Antônio Oliveira, salva a gente, cara. Por favor. Eu não aguento mais passar raiva com o Corinthians, velho. Não aguento mais, velho. Não aguento. Só não aguento. Eu não tenho coração pra isso. Eu vou acabar morrendo, velho. Eu vou acabar falecendo num jogo. E deixando família aqui. Pelo amor de Deus, velho. Eu não aguento mais. Vocês não conseguem trocar um passe na grande área. Que é isso, cara? Que time ridículo. 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 É só isso que eu tenho pra falar. É um time ridículo. Corinthians hoje tá um time ridículo. Espero que vocês, o Antônio Oliveira, que você acerte o processo aí. Bom, falando do rolê aí, feliz demais que vocês estão aqui. Vou avisar a galera aqui que eu tô ao vivo, tá? Vou avisar o povo aqui que eu tô ao vivo. Vou avisar o povo que nós estamos ao vivo, né, gente? Pô, feliz aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Como entregar, prospectar e ainda vender sendo sozinho. Estou ao vivo. Vou chamar o povo aqui no grupo. E é isso. Bom, hoje o que a gente vai falar, tá? Acho que vocês já meio que já entenderam. Se a minha câmera fugir um pouco do negócio, eu tô me vendo aqui, eu tô fazendo isso pelo computador, tá? Então, se meu áudio ficar ruim, se minha câmera estiver ruim, vocês me avisam, tá? Que é pra tá melhor do que no celular, tá? É pra tá bem melhor que o celular. Então, mas vamos lá. Primeira coisa, eu quero deixar claro pra vocês aqui que em momento nenhum eu indico isso pra vocês, tá? Eu não sou o tipo do cara que construiu tudo que eu tenho hoje sozinho, tá? Eu sou o cara que sempre teve pessoas que me ajudaram, tá? Mas no começo, lá no meu começo, eu efetivamente comecei sozinho. Até o momento que eu toquei ali cerca de 30 clientes sozinho. E não foi uma tarefa fácil, tá? Então, o que eu indico pra vocês? Gente, o quanto antes vocês conseguirem contratar pessoas, melhor, tá? O quanto antes vocês conseguirem contratar pessoas, melhor, tá? Porém, gente, eu sei que não é a realidade de todo mundo. Eu sei que às vezes você ganha ali os seus 3, 4, às vezes até seus 10, 15, e você já tentou contratar alguém, acabou que não deu certo, e todo esse processo, né? Tudo isso te deixa um pouco chateado. Então, pensando em tudo isso que a gente vai trocar ideia, eu vou dar aqui hoje para vocês alguns passos para vocês, primeiramente,
entregar o negócio sozinho, entregar o seu processo sozinho, né? Vender e prospectar de uma forma inteligente que você consiga efetivamente fazer as coisas acontecerem mesmo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Nem sempre o que você acredita que é o certo é o certo. E eu aprendi muito isso na minha labuta, né? Eu acreditava muito antes, eu fui um cara que eu vim de um processo em que eu fiquei 8 anos dentro de uma empresa. E essa empresa ela não era uma empresa legal, tipo, de se trabalhar, era legal, tipo, pelas pessoas. Mas a gente tinha líderes que não eram líderes de verdade, líderes que não tinha... Cara, eu não posso reclamar porque eu evoluí muito e hoje eu acho que a culpa não era deles, tá? Também tava todo mundo aprendendo e eu não quero citar, ou eu não sou mais esse cara que vai ficar tipo, falando mal das pessoas pra justificar algo, sabe? Mas ao mesmo tempo, cara, era um processo bem difícil. Então eu não me imaginava em momento nenhum, gente, sendo novamente um cara que liderava pessoas. Inclusive, eu escolhi o tráfego para eu efetivamente não lidar com pessoas, né? E aí, eu descobri que, quando eu tinha 30 clientes, que o tráfego era muito mais de pessoas do que qualquer outra coisa, tá ligado? E eu fui descobrindo muito de uma forma boa e ruim ao mesmo tempo que eu não conseguia sozinho. E qual foi a principal forma que eu descobri, né? 2021, um ano, eu tava tocando alguns projetos. Foi uns meses que a gente ganhou... Opa, perdão, gente. Foi um dos meses, é que essa hora aqui eu já sou velho, tá? Já sou velho, vocês me respeitem. Essa hora aqui dá um soninho. Essa foi a hora, esse foi o momento em que eu resolvi, né, tocar tudo sozinho. Então eu saí em 2020, em 2019, ali para 2019 mais ou menos, e comecei a fazer o rolê. Meio de 2020 ali, 2021, quase perto de 2021, eu tive meu primeiro burnout. E cara, eu não quero muito voltar a falar disso porque eu me sinto muito mal, né? Eu acho que eu consigo falar de boas pra vocês sobre isso, mas eu não quero entrar muito em detalhes. Mas cara, pense numa pessoa que travou, né? Eu travei. Eu fiquei jogando videogame durante 10 dias sem conseguir trocar ideia com a minha esposa. E minha esposa grávida, minha filha prestes a nascer. Isso é uma coisa que a Brenda até hoje disse que não percebeu, né? E eu em si, eu fui perceber muito depois, né? Porque você não sente, você acorda não querendo fazer nada, você acorda triste, você acorda chateado, você não acorda daquele jeito legal, né? Querendo dominar o mundo. De repente você entra nesse jogo aqui pra dar sustento pra sua família, você adquire o sustento e você entende que falta alguma coisa, né? Se você que tá vendo essa live tá passando por esse momento, talvez seja a hora de você olhar entre si, olhar para si mesmo. Mas partindo desse princípio e entrando nesse processo que eu falei para vocês, é uma coisa que eu não indico para ninguém. Então, cara, dependa de pessoas. Essa história de que você vai conseguir fazer tudo sozinho é uma puta de uma mentira do caralho. Tem muita gente hoje que tá ensinando empresa de uma pessoa só, com inteligência artificial e o caramba 4. E cara,
eu acredito que isso possa funcionar, tá? Mas ainda na situação de hoje é muito mais barato você simplesmente contratar alguém para não surtar, tá? Então eu acredito que esse seja o processo para vocês, para funcionar. Então, mas eu vou hoje dar dicas para vocês fazerem isso sem surtar, beleza? Beleza, então. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se minha câmera melhora se eu der um zoom out no processo. Talvez sim. Talvez vocês vão me ver melhor. Eu acho que vai melhorar. Provavelmente vai melhorar. Tá? Aí eu vou ver aqui e vai ficar melhor. Mas vamos lá. Primeira coisa que é importante demais vocês entenderem, tá? Você precisa ser inteligente. Quando você tem tempo, você tem o mesmo horário que todo mundo. Então, você precisa ser inteligente no processo. Então, qual é o processo que você tem que fazer? Você tem que separar o seu tempo em blocos de tempo. Então, o que são blocos de tempo? Eu hoje tenho um bloco de tempo para lidar com criação de conteúdo, eu tenho blocos de tempo para lidar com pessoas, com funcionários, né? Eu tenho blocos de tempo para lidar com a empresa em si, tenho blocos de tempo para lidar com a minha família. E é isso. Hoje existem blocos de tempo. Eu divido todo o meu processo em blocos de tempo. Então, eu sei que das 7h30, das 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, até umas 8h30, 9 horas, é o bloco de tempo da minha família. Então, a gente vai, eu levo as crianças para a escola, a gente toma café junto, a gente tem um processo ali junto, que é muito massa. Das 9 a meio-dia, é o meu bloco de tempo de execução. Então, ou eu crio conteúdo, ou eu subo algumas campanhas, ou eu otimizo algumas campanhas de alguns clientes que eu ainda toco. Eu faço esse processo. À tarde, começa o meu bloco de reuniões. Então, eu lido ou com vendas, ou com alguns funcionários, ou alguns clientes que precisam de reunião. Lá perto das 4, 5 horas, eu já tenho um bloco de tempo mais dedicado a mim mesmo. Então eu vejo, eu olho tudo que eu fiz no dia, eu reflito, eu pego, talvez é hora que eu dou uma parada, dou uma desacelerada, começo a ver o que eu preciso fazer no dia, vejo alguma urgência que precisa ser feito. Esse processo das 4 às 5 horas é muito importante para mim. E aí, entre 5 de quarta-feira eu estou dando aula, né? Então eu dei aula hoje. Então, inclusive, se você não viu a minha aula hoje, comenta a aula aqui embaixo, tá? Para você receber a aula lá no YouTube, beleza? E aí, o processo em si é muito forte. Porque daí das 5 até umas 8 horas, 9 horas, é o bloco de tempo de família, tá? Então, é o tempo que eu fico com a minha família, fico com a minha esposa, fico com as minhas filhas. A gente vai comer alguma coisa, a gente vai jantar junto em casa, ou a gente assiste um filme junto, assiste um desenho, assiste Fundo do Mar. Minha filha adora assistir Fundo do Mar comigo, a gente assiste Fundo do Mar junto. Das 9 às umas 11 horas, 11h30, meia-noite, eu tenho dormido, tá, gente, mais ou menos entre 11h30 e 1 hora, depende do dia. Eu tenho estendido um pouco o meu dia porque eu tô precisando mais dessas horas. Então, quando eu já relaxei, eu entro num bloco de tempo de criação de conteúdo, como eu tô fazendo aqui, e mesclado ali com lazer. Então, eu vou assistir um vídeo do Corinthians para ver o que está acontecendo, eu vou estudar alguma coisa. Aqui, nesse final do dia, eu sempre estudo ou trabalho, né? Então, por exemplo, ontem eu fiquei vendo uma aula de 2 horas de inteligência artificial e, cara, descobri que o ChatGPT não é bom. Existem coisas muito melhores que o ChatGPT. Então, cara, eu sempre estou estudando e testando coisas novas nesse horário. Então, entre 9h30, 10 horas ali, até... A gente vai falar ali até umas
umas 1 hora da manhã. Ontem, por exemplo, eu fiquei tão compenetrado na aula, tá ligado? Que eu fui dormir, era 2 horas da manhã, cara. Surreal. Aula muito boa. O cara chama Alan alguma coisa. Muito foda. Depois eu passo pra vocês. Aí foi esse processo, tá ligado? E aí, gente, o que eu digo pra vocês é que, assim, o meu dia ele é bem separado. E a todo momento, né? Também, às vezes, na parte da manhã, eu dedico a minha família também. Então, eu não só crio conteúdo. Por exemplo, amanhã eu tenho que levar minha esposa no médico. Então, eu sei hoje que eu tenho que criar conteúdo e resolver todas as minhas coisas para eu conseguir amanhã tá disponível para ela, para levar ela no médico. Tá? Porque um dos papéis do homem também cara, é cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar disso. Então, se a minha esposa precisa de mim no médico, eu vou lá, tá? É o seu papel, você é o homem da porra do negócio. Então, você tem que ir lá, mano. Então, é isso. Então, primeira coisa para você entregar, por exemplo, o que eu fazia quando eu tinha esse processo de que eu precisava entregar e precisava vender. Eu fazia a mesma coisa. De manhã era negociação, tá? De manhã era negociação. À tarde era eu trabalhava reuniões com o cliente e reuniões de venda na parte da tarde. Na parte da noite eu tinha o horário da minha família. Quando a minha esposa dormia ou minha filha, minha esposa dormia, eu voltava para a parte de entrega, para fazer o que eu não tinha feito. Se você for separar, eu trabalho hoje muito mais que 10 horas por dia. Muito mais. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho ali das 9 a meio-dia, então eu trabalho 3 horas. Eu trabalho da 1 ali até as 5, dá mais de 1, 2, 3, 4, 5. Só nesse meio inteirinho da manhã e tarde eu trabalho 7 horas, tá? À noite eu trabalho mais 3. Então eu trabalho mais ou menos umas 10 horas por dia, tá? Mas você vai me ver em alguns momentos na parte da tarde fazendo mercado. Você vai me ver em alguns momentos na parte da manhã levando minha esposa no médico. Você vai me ver em alguns momentos na parte da noite fazendo outras coisas. Você vai me ver Por quê? Porque eu tenho os meus blocos de tempos bem claro. E com isso eu consigo falar para minha esposa, olha, a gente consegue ir tal hora, porque tal hora eu vou estar bem. Tal hora eu vou estar disponível. Então a gente consegue alinhar as coisas. Então eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para me dedicar aos estudos, porque, cara, você nunca pode parar de estudar. Eu não sei se você que tipo de negócio que você tá hoje, qual é o tipo de grana que você ganha, não importa, cara, tá? Você não pode parar de estudar. O estudo é o que me trouxe até aqui e você também. E aí você tem que estudar o que você quer. Por exemplo, ontem eu tava simplesmente entendendo o algoritmo do YouTube. Entendendo, tipo, atualizando a página, olhando, verificando como que eles ranqueiam cada vídeo, o que eles estão oferecendo em si, porque eu preciso entender, faz parte do meu trabalho entender a porra do algoritmo do YouTube. Quando algum cliente precisar, e eles precisam muito hoje, eu tô lá, entendeu? Eu consigo explicar, eu consigo fazer o rolê. Então, estudar não é só você sentar e ver um curso. Estudar, às vezes, é você ver uma aula que nem essa que vocês estão vendo aqui agora. Estudar é, às vezes, você pegar um livro. Inclusive, eu tenho um livro muito bom que chama Sapiens. Lendo de novo, na verdade. Vou começar. Vou ler mais algumas páginas hoje desse livro. Então, assim, é esse o processo. Você tem que separar, a primeira coisa, você tem que separar o seu rolê em blocos de tempo. Tá? Segundo processo, que é muito importante. Cara, você precisa respeitar o bloco de tempo. É isso. Vai ter um cliente, às vezes, que vai chegar desesperado e vai falar assim, olha,
Preciso marcar uma reunião amanhã cedo. Cara, você tem que se posicionar e falar que você não vai. Simples assim. Mas é uma visita comercial de um cliente que vai fechar contrato. Bom, beleza. Tudo bem. O cliente é um cliente meu que tá com problema e é urgente. Beleza. Agora, quero marcar uma reunião de alinhamento. Cara, marca para outro dia ou à tarde. Respeite o bloco de tempo. Entenda o que você topa largar ou o que você não topa largar. Tá? Tudo isso é muito importante para você conseguir balizar o que você quer e o que você não quer. Tá? É muito mais... O rolê aqui é muito mais dos nãos que você trabalha, que você aprende a dar, do que dos sims que você dá. Porque vai ter um momento, cara, e eu tive esse momento, talvez você não tenha, mas eu tive, que me aparecia muita oportunidade. Porque eu era um dos melhores. Eu cheguei no começo, né? Quando eu comecei a fazer tráfego para negócios locais, poucas pessoas no Brasil faziam. De uma forma tão profunda que nem eu fazia. Então eu era considerado um dos melhores do Brasil. As pessoas muita gente ainda me considera, tá? Graças à minha síndrome do impostor, às vezes eu me perco um pouco nisso. Mas eu tinha muita oportunidade, cara. Aparecia 3, 4, 5 clientes por dia pra mim. E eu não soube aproveitar 100% porque eu não tinha ninguém pra contratar. Mas o meu bloco de tempo era algo que eu sempre respeitava. Claro, tá? Terceira coisa importante. Primeira coisa faça um bloco de tempo. Vamos lá, recapitular. Segunda coisa respeite a porra do bloco de tempo. Certo? Terceiro, irmão, não vai dar tudo certo sempre. Coloca na sua cabeça, tá? Por mais que você seja Caxias pra cacete, não vai dar tudo certo sempre. E você vai precisar fazer algumas mudanças para você conseguir fazer acontecer. Então, partindo nesse princípio e nesse processo, você tem que pegar e entender que, da mesma forma que você vai seguir em alguns dias você não vai conseguir seguir. E você não pode surtar por isso ou desanimar, tá? É o mesmo rolê de dieta, né? Eu sou um cara muito Caxias pro bloco de tempo, mas pouco Caxias pra dieta, porque eu gosto muito de comer. Mas assim, se você quer ganhar dinheiro, se você quer cair pra dentro, você não tem que gostar muito de falar sim pros outros, cara. Você tem que focar em trabalhar inteligente e resolver o seu problema. Então isso é uma coisa muito forte que você tem que colocar na sua cabeça. Nem sempre você vai conseguir seguir todos os dias, mas você tem que fazer de tudo para você seguir todos os dias. E é isso, tá? A quarta coisa que eu quero falar é o quê? Cara, o bloco de prospecção e venda não pode ficar para trás. Acontece muito, eu vejo muitos gestores que deixam o bloco eles separam em bloco, tem muito aluno que acontece isso. Eles separam o rolê em bloco, eles fazem o processo, eles começam a fazer um de outro, e daí eles acabam, por ser uma atividade chata, a prospecção e a venda, porque muitos gestores de tráfego não gostam de vender. Eu acho que pouca gente gosta de vender, né? Eu aqui, eu gosto de vender, eu gosto de criar conexões, fazer acontecer, resolver o problema do cara. Porém, nem sempre. Caralho, tô cansado já, gente. Nem sempre o processo vai dar certo, né? E como que você consegue resolver isso? Você vai efetivamente resolver o problema colocando aquilo lá dentro do seu tempo. Porque por ser uma atividade chata, você acaba se perdendo e saindo do processo, né? Você acaba tipo, hoje não vou fazer, amanhã não vou fazer. Você vê se está 3 semanas sem prospectar, você só vai fazer acontecer quando a água bate na bunda, você precisa pegar cliente. Então, tome muito cuidado nesse processo.
para você não ter esse tipo de problema, tá? Por último, e não menos importante, pra gente finalizar essa live, porque vocês já perceberam que eu tô um pouco cansado, hoje eu dei aula, tá? Inclusive, se você tá vendo aqui agora, se você tá vendo agora a minha live, eu dei uma aula muito foda lá no meu YouTube sobre prospecção e vendas. Comenta a aula aqui pra você entrar no grupo e você efetivamente fazer o bagulho acontecer. Você vai assistir você consegue assistir essa aula ainda hoje, se você comentar a aula aqui embaixo, tá? E aí, a última coisa e não menos importante, pra fechar, é o que? Cara, você tem que entender que o seu objetivo é o seu objetivo. Eu vou tentar deixar isso mais claro para vocês. Quando eu falo que o seu objetivo é o seu objetivo, é o quê? Cara, qual que é o seu objetivo como gestor de tráfego ou dono de agência? Potencializar negócios. Você é o sócio do cara? Não é. Você ganha porcentagem do negócio do cara? Não ganha. Então por que cargas d'água que você vai se dedicar mais pro negócio do cara do que pro seu negócio? Tá? E aí uma coisa muito importante, eu não tô falando que você não tem que se dedicar, tá? Eu tô falando que tem que ter um limite. Porque muitas das coisas que, por exemplo, eu me propus a fazer tráfego para aquele cliente. Me propus. Eu vou ser o melhor gestor de tráfego que aquele cara vai ter. Ou um dos melhores que ele vai ver na vida dele. Ele não vai esquecer de mim. Porque eu sou bom pra caralho. E eu vou dar meu sangue. Só que, cara, eu não tenho responsabilidade pelo funil, pelo tipo de funcionário que ele contrata. Eu posso dar um pitaco, mas eu não posso resolver o problema dele. Eu não sou responsável pelo tipo de empresa que ele contrata para fazer, tipo, recuperação de carrinho do lançamento dele. Ele que tem que fazer isso. Eu não sou responsável pelas mensagens que ele manda no WhatsApp. Quem tem que fazer isso é ele. Então, e tudo isso, querendo ou não, ele atrapalha o meu trabalho, né? Então, qual que é o meu trabalho aqui? É pontuar os processos e ver como que a gente pode resolver nesse sentido. Em hipótese nenhuma, eu tenho que me envolver com esse cliente. Me envolver, eu digo, como se fosse um sócio desse cara. Tá? Porque eu não sou. A não ser que esse cara divida lucro comigo. Daí beleza. Aí eu entendo, não tem problema, vamos fazer acontecer. Mas, ao contrário disso, gente, tomem cuidado com o processo. Tá? Então, eu vejo muitas pessoas olhar pra mim e falar assim, cara, peguei um cliente e esse cliente simplesmente tá me dando muito trabalho, eu não sei o que fazer, o caramba 4, não sei o que. Cara, falar não. Só falar não. Coloque na mente que você vai falar não. Nesse processo agora, você vai falar não. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você perder um cliente ou outro pela sua sanidade mental. Tá ligado? Tá tudo bem, gente. Saiba falar não de vez em quando, é muito importante. Porque eu vejo muita gente entrando no famoso vórtice do cliente único. O que é o vórtice do cliente único? O cara pega, ele nunca trabalhou. Nunca trabalhou na vida dele. Certo? Nunca trabalhou com tráfego na vida dele. E daí ele capta um cliente que, basicamente, ele foi a primeira vitória dele ali. Tá ligado? Ele para de prospectar. Ele fala, eu vou entregar para esse cara primeiro.
ele para de prospectar. Nem sempre o cliente que a gente pega é um cliente bom, né? E dependendo quanto você cobra, geralmente é um cliente bem ruim. O cara não sabe vender direito, o cara não tem a noção do que precisa ser feito ou não. Então, cara, ferra todo o processo. E aí, ele se dedica muito, ele se mata, ele se porta como sócio, ele vai lá, tenta vender para o cliente, ele vai tentar resolver o problema do cliente que não tem... Cara, eu já conheci alunos que calculou o custo do produto do cliente, sendo gestor de tráfego. Isso é inadmissível. A empresa não é sua, a empresa é do cara. Sabe, gente? Como que eu vou calcular o custo de uma pizza? Eu nem sou pizzaiolo. Tá ligado? Mas eu já vi. Eu já vi clientes fazendo... Eu já vi alunos meus fazendo isso. Então, cara, saiba separar e entender até que ponto isso vale a pena pra você. E aí, o que acontece? O cara faz tudo por esse cliente único, tudo na vida dele, porque o cliente vira a vida dele, só que ele é um cliente que não é bom. Ele não é bom. E aí o que acontece? Ele faz tudo e não gera resultado. Como ele pode prospectar, ele não tem lastro, ele não sabe ele não sabe que ele pode dar resultado para outros clientes. A única experiência dele é uma experiência horrível. Então o que acontece? Esse cara desiste ou desanima. E para. Quantos alunos eu já perdi nesse processo? Muitos. E é uma coisa que eu tento todo dia conversar com o cara. Eu tento todo dia falar com a pessoa. Eu tento todo dia, tipo, ir em cima, trocar ideia. Não adianta, velho. Não sou eu que tenho isso na cabeça, é o cara. E aí acontece nesse processo. Ou, até pior, esse cara pega 2, 3 clientes. E para de prospectar também. E daí ele se acostuma com uma vida, sei lá, de 3 mil reais por mês. Daí de um dia para o outro ele perde 2 clientes. Ele vai de 3 para 1.000 em uma semana. Esse cara fica desesperado e como ele não tem força de ação de prospecção, ele acaba desistindo. Ele fala, pô, pra ganhar 1.000 reais eu volto pra CLT. Já perdi muito aluno assim também, cara. Não é tudo as maravilhas do mercado. Mas, se você souber separar o seu bloco de tempo, se você souber ser alguém que respeita isso e não negociar isso, de pensar muito para negociar, e entender que você não é o sócio do cara, você é um cara que presta o serviço e você tem que se dedicar sim para aquele serviço que foi contratado. Entregar a mais sim para aquele serviço que lhe foi contratado. Entregar outras coisas se tiver ao seu alcance. Se não tiver, cara, sai, vaza. Tá? Então com essas 4 coisas, provavelmente você vai conseguir se organizar muito mais do que você tem se organizado hoje. Tá bom? Bom, gente, muito obrigado por ter me ouvido aí durante esse dia. A gente tá travando, eu acho, a minha live tá travando um pouco, por algum motivo não evidente, mas tamo aí, beleza? Um abraço, gente, e até mais.